Oi, 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 oi. Boa Ah, noite, então, oficialmente, né, para a sala Blue Violet, que é a sala do virtual do Vamos Meditar. Hoje eu tenho algumas visitas ilustres aqui, eu estou tão emocionado com Samara e Simone Fernandes aqui. Renata Venceslau também não conheço. Sejam muito bem-vindas. A Marta, eu estou tentando saber quem é. Mas, gente, todos muito bem-vindos à sala. Hoje a gente vai falar sobre conflito. Eu abri no final fazendo esse exercício que eu acabei não gravando, mas eu queria dar as boas-vindas para minha querida Olivia e para a Marina. Você está aí, Marina? Tá. Você está me ouvindo, Marina? Você está conseguindo falar? Falar? A gente Ela está. ti- ela tinha deixado um aviso de que com a câmera ela conseguia escutar melhor. Ok, E eu dei a sugestão de ela testar o microfone quando terminasse a sua prática agora no início da nossa atividade. ok. Vamos ver se Então, ela... muito bem. oi, Marta. A Marta é de Foz do Iguaçu. Que legal. E a Renata eu conheço aqui de Curitiba, amiga, parceira. Ah, legal. Então, a gente está com a Olivia e com a Marina, que são duas pessoas que têm dedicado a vida delas nos últimos anos, pelo menos 5 anos, né? A esse tema que é tão novo, de justiça restaurativa, círculos de construção de paz, comunicação não violenta. Elas trabalham e se dedicam a isso efetivamente nos últimos anos, né? E por isso elas têm muita prática no sentido de realmente estar atuando onde estão os conflitos, né? Por isso que eu convidei as duas para trocar essa ideia com a gente. E, de novo, isso aqui é um bate-papo, né? Eu tenho algumas perguntas para as meninas, mas vocês fiquem à vontade também para fazer perguntas, Oliver, todos vocês, tá? Primeira pergunta que a gente tinha de óbvio é o que é conflito e de onde nasce o conflito, né? Então, eu não sei se Marina quer começar falando para já testar o áudio. Marina, tenta trocar de aparelho, de device, que às vezes não é, pode ajudar também. Então, enquanto isso, Olivia, fica à vontade. Se alguém também quiser colocar a sua visão, por favor, também tá aberto, tá bom? Eu só tenho um pedido para a Marina quando ela conseguir que ela sinalize, né, aqui para nós. Bom, essas duas perguntas, o que é o conflito e de onde vem o conflito, elas são bastante complexas e depende muito de qual que é a referência, né, que as pessoas têm. Mas eu posso falar de mim, né, dos meus estudos e da minha prática desses últimos anos. E tem uma forma de definir o que é um conflito que para mim faz muito sentido, que tem a ver com como se fosse um update, uma atualização que a gente é constante, na verdade, né? A gente está a todo momento trocando informações, seja internamente na nossa relação consigo mesmo, nas minhas reflexões, nas minhas percepções, quanto nas minhas relações com as outras pessoas, quanto também com o meu ambiente, né? Então a gente está o tempo todo trocando informação, muita informação, né? E a gente tem consciência de uma parte muito pequenininha dessa, senão o nosso cérebro tipo, ia fundir, assim, né? De tanta informação que a gente está processando constantemente. Para mim, o conflito tem muito a ver com como se fosse uma atualização que você precisa fazer, e aí aquilo fica rodando e você está se desfazendo do que era antes e ajustando com o que está se apresentando naquele momento. E isso pode ser algo que pode ser muito rápido e que você logo se ajuste e a coisa flui, e você mal percebeu que você passou por um conflito. Como pode ser também um conflito que te faz pausar e falar, meu Deus, e agora?
nossa, que saco, eu não posso, não vou mais fazer como era antes, agora tem que fazer de outro jeito, né? E aqui fica essa coisa, assim, como se fosse uma briga interna, né? Internamente a gente tem externamente as nossas brigas, mas internamente também, né? Eu constantemente consigo visualizar o conflito dentro de mim como duas forças que me puxam, assim, sabe? Isso quando são duas, né? Quando são 3, 4, uma puxando para cada lado e tentando existir lá no meio, né? Então, para mim, o conflito é isso, é uma necessidade de ajuste e de adaptação, uma atualização de informações, de relações, né? Às vezes a gente faz alguns acordos combinados e é a nossa prática, seja eu comigo mesmo, naquilo que eu me proponho, não, porque a partir de amanhã eu vou fazer dieta, que seja, né? Tudo aquilo que eu me proponho e eu vou nesse processo de até conseguir me estabelecer, é um processo conflituoso. Assim como também nos acordos entre as pessoas. Poxa, mas a gente combinou e agora não tá rolando? Como assim? E aí eu já acesso aquele lugar anterior da injustiça, justiça, cobrança, punição, julgamento, sofrimento para expurgar as coisas, enfim, muita coisa que vai acontecendo. E eu vou para a cobrança, ao invés de lembrar que as coisas estão sendo atualizadas, né? Então, o conflito, para mim, tem a ver com essa atualização. Autoatualização, atualização de relações em relação ao nosso ambiente. Então, para mim, tem muito a ver com isso, assim. E existem muitas nuances disso, né? E principalmente internas. Porque se eu não consigo... E aí eu falo essa frase depois de muito tentar mudar as outras pessoas e exigir que elas mudassem. E eu, aos poucos, vou aceitando que eu não tenho como modificar outra pessoa. Eu posso fazer bullying nela, posso exigir dela, posso bater nela, posso tentar milhões de coisas, mas não é possível eu transformar a outra pessoa. Eu só posso me transformar. Você acha que esse ajuste vem de uma resistência interna de mudança? Você diz de tentar mudar a outra pessoa? Não, internamente mesmo, porque você falou que é um ajuste, né? Uma coisa que se adapta ao novo. Você acha que isso vem de uma resistência interna? Vem, bastante, porque veja, qualquer coisa simples que você pegue, que você tem que aprender algo novo, diferente de algo que você sempre fez de outro jeito, já é um saco. A gente tem apego. A gente gosta do confortável. Só que como a vida é dinâmica, ainda bem, né? Porque a partir do momento que ela não for dinâmica, porque já não tem mais esse pulso de vida. Então, a vida ela é uma atualização constante, uma mudança constante, um crescimento, um desenvolvimento. Quanto mais eu me apego, mais difícil é. Né? Eu tenho resistência. Poxa, será que não dá pra gente continuar como era antes? Dá uma maquiada aqui, só um pouquinho. Daí a gente conversa um pouquinho, daí volta ao que era antes. Isso não é possível. Né? Tô vendo... A Marina conseguiu? E aí, Marina? Ela tá mexendo, acho que no celular ali, tá se ajustando. Mas assim, para fechar entre aspas, né? Porque a gente poderia falar muitas coisas, mas para mim essa questão de onde vem ou onde começa, o principal fator é o desenvolvimento pessoal, né? Com que a gente comentou em um momento anterior a esse, que é de eu entender como que eu funciono, quais são as minhas referências, como é o meu universo. Porque muitas vezes os conflitos, principalmente os de relações interpessoais, tem a ver com essa colisão de universos e culturas pessoais. Desde cultura familiar, cultura pessoal e cultura ambiental, digamos assim, né? Não só da minha família, mas da minha comunidade, dentro de uma cidade, dentro de um país. Né? Acho que nós conseguimos. Né? Acho que conseguimos, Marina! Estou ouvindo bem vocês estão me ouvindo? Agora ficou ótimo, minha linda. Então, a Oli já falou sobre o que seria o conflito e de onde nasce o conflito. Você quer colocar um pouco? Resumindo que eu acho que você não deve ter conseguido ver, o que a Olivia falou foi que está muito ligado. Resume você, Olivia. Eu trouxe o conflito, mas com uma noção de atualização, né? De mudanças que podem ser coisas muito simples e que a gente mal sente que já adaptou e seguiu em frente, como às vezes algumas mudanças
alguma atualização que a gente precisa, seja de questões internas ou relacionais, que demoram um pouco mais de tempo. E de onde nascem os conflitos vem muito da nossa perspectiva pessoal, né? Porque é o único onde eu posso mudar alguma coisa, né? Uhum. O conflito, ele pode existir externamente, mas ele existe no meu universo a partir do momento que eu sinto ele. Ok. Né? É mais ou menos nesse sentido, Má. Tá, é difícil eu pegar meio que o bonde andando, né? Respira aí. Pensando numa conversa que eu não vi o histórico, né, do que foi, mas eu acho que tem uma questão que é interessante a gente pensar sobre conflitos, que conflitos eu acho que eles fazem parte de qualquer experiência, quando a gente olha o conflito como divergência. Como eu quero ir para o lado direito e o meu colega, a pessoa que caminha comigo, quer ir para o lado esquerdo. Metade de mim quer tomar decisão X, mas metade de mim, por algum motivo, também quer tomar decisão Y. Então, a gente está lidando com essas divergências o tempo todo, né? E aí pode ter essa questão que a Olivia trouxe, de que o conflito ele pode ser construtivo quando ele pede que a gente saia da zona de conforto e a gente encontre novas formas de fazer, a gente encontre novas soluções, ou a gente se aprofunde no processo de autoconhecimento, né, se é um conflito interno, ou na relação com a outra pessoa, por meio do diálogo. Como é que a gente vai dar conta, então, de cuidar melhor de todo mundo? Então, acho que basicamente o que eu poderia falar inicialmente até agora é isso, né? Conforme eu vou me integrando aqui da conversa, eu posso trazer mais conteúdos. A Gabriela, ela trouxe, né, que a mudança é a primeira casca, né, fininha e superficial, que o conflito tem a ver, também muito a ver com a falta de amor e aceitação de si próprio, né, uma falta de espaço para ser, que é uma visão mais profunda, né, da onde surgem os conflitos. Ok, falta de espaço, só que não deixa de trombar com o dia a dia da relação com o outro, né? Quanto mais relacionamentos com outros a gente tem, né? Ela está perguntando qual a diferença de conflito e confronto. Eu sei que existe, né? Você pode abrir também, se você quiser, viu? Qualquer um de vocês pode abrir. A Rebeca tem uma pergunta, inclusive, porque ela passou por uma situação hoje que muita gente está passando, né? Que é conflito familiar. E ela queria, eventualmente, trazer isso para vocês. Mas se vocês puderem responder isso, qual que é a diferença de conflito e confronto? Pode continuar, Marina, se você quiser. Tá, eu entendo essa questão do conflito como essa divergência, né? Como a necessidade de se fazer uma escolha, né? Por onde nós vamos. A questão do confronto tem essa questão quando as duas pessoas estão disputando para qual lado elas vão, né? Sem considerar o lado da outra pessoa, sem ter essa compreensão da dimensão total do que elas estão vivenciando, né? O que está em jogo para ser tomada essa decisão. E aí, nesse lugar, então, quem que tem razão? A gente vai acabar entrando naquela situação que, na comunicação não violenta ou em outras abordagens, a gente fala que é uma relação perde-ganha. Então, a gente acaba entendendo que não dá para... Né, a gente acaba desenvolvendo essa crença de que não dá para cuidar de todo mundo. Sempre alguém tem que ceder. Né? Então, aquela pessoa que talvez tenha mais poder na relação, ela vai acabar usando esse poder no sentido de eu primeiro. Né? As minhas necessidades primeiro, depois as suas. Então, vai haver esse confronto nessa disputa de quem que vai ser cuidado primeiro ou quem vai estar mais cuidado. Né? Aí é que quando o conflito ele começa a enveredar por um lado que é mais negativo, que ele é mais destrutivo. Né? Quando a gente começa a abordar o conflito por uma abordagem de uso do poder então como que a gente pode usar os recursos que a gente tem de forma que eu esteja bem e que você também esteja bem? E isso, às vezes, ele implica a gente fazer esse uso da criatividade para encontrar novas respostas, novas soluções para o que a gente está vivendo. Pode ser que alguma solução que a gente fez para cuidar da gente há um ano atrás, por exemplo, funcionou muito bem. Só que o contexto mudou. Nós mudamos enquanto pessoas, enquanto indivíduos, a situação que a gente está vivendo muda, então a gente precisa pensar em novas formas de cuidar da gente, né? de tomar decisões na nossa relação. E aí é isso, como é que a gente faz? Né? A gente vai simplesmente impor a força ou nós vamos conseguir conversar e encontrar uma solução que cuide bem de todo mundo? Aí eu acho que é o grande diferencial. Oli? Para mim faz muito sentido isso que a Má trouxe sobre a gente, a partir de um evento conflituoso, buscar formas de cuidar de cada um, porque cuidando de cada um você cuida da relação, né? E sem essa ideia de que alguém tem que abrir mão. Então,
uma imagem que me ajuda muito a entender essa diferenciação de conflito e confronto. O confronto, eu lembro muito da nossa fronte, né, nossa testa. Então, eu sempre imagino o confronto de duas pessoas, tipo, batendo cabeça, assim, sabe? Tipo, carneiro. E aí eu sei que eu tô na disputa, quando eu vejo que eu tô indo para esse lugar e querendo... É uma questão de sobrevivência, assim, né? Eu tenho que me defender ou fazer o máximo possível para existir, eu ter minhas necessidades cuidadas ou atendidas, né? E o conflito, uma outra forma de falar sobre ele que ajuda a clarear nessa diferenciação, que para mim faz muito sentido, é que o conflito ele pode ser visto como uma energia disponível. Toda vez que eu sinto uma tensão, existe algum ponto que está conflituoso. E dentro de uma relação, isso é energia disponível, que pode ir para um lugar de opressão, de exerção de poder, né, de exerção de um autoritarismo. A autoridade em si não é ruim, o autoritarismo sim, né, que é essa dominação, essa lógica de dominação. Ou eu posso pegar essa energia toda que está disponível e usar ela para aprofundar, que tem um pouco a ver também com o que a Gabriela comentou antes. Porque, assim, a gente tem a casca do conflito, do porquê é que estamos brigando, mas, no fundo, as coisas são muito mais profundas, né? Uma Marina das necessidades, de ter elas atendidas ou cuidadas nessa linguagem da CNV, mas tem muito a ver com as nossas programações internas, né? As nossas crenças sobre mim mesmo, sobre o outro, sobre o que é se relacionar, né? Como as pessoas devem se relacionar, quais são as minhas expectativas e criações fantasiosas que a gente tem no decorrer da vida. E os conflitos vêm, eles são uma oportunidade da gente clarear essas coisas. Só que isso só é possível se a gente consegue sentar e dialogar sobre. Na verdade, o diálogo não é a única forma de transformar conflitos, mas é uma forma que é muito importante e que a gente precisa desenvolver, porque são os dois aspectos, tanto de eu conseguir elaborar internamente, porque não adianta eu saber falar, mas não ter clareza interna, e não adianta eu ter clareza interna e não conseguir comunicar apropriadamente, né? E isso é um aprendizado, é uma prática, na verdade. Você falou uma coisa interessante, que é uma energia disponível, né? De onde surge essa energia? Você tem alguma pista dentro da experiência que vocês têm? De onde poderia surgir essa energia disponível, assim, que a gente não consegue usar para coisa mais útil? Na verdade, ela pode ser direcionada para coisas muito úteis. Sim, sim. Eu sempre me lembro do Karma Yoga. Não sei se vocês já ouviram falar em Karma Yoga. Sim, alguns sim, mas explica. Eu vou explicar do meu jeito, tá? Tá. Pra mim tem a ver quando eu sinto alguma coisa conflituosa, algo dentro de mim que não tá claro e que eu preciso trabalhar. Eu gosto muito quando eu sinto raiva de trabalhar isso. A Karma Yoga na raiva, para mim, funciona bem. E aí, uma das coisas que eu faço é colocar uma intenção, seja de limpar algo, organizar algo, ou até mesmo atividade física, assim, mas como o Karma Yoga tem a ver com coisas práticas, eu busco fazer, poxa, se eu vou limpar isso, eu quero limpar para ver o que eu preciso ver. Se eu vou pegar aqui, isso aqui que eu preciso organizar, que tá uma bagunça, eu vou estar, não, é horrível isso, né? Eu estarei colocando as coisas no seu lugar externamente, mas eu coloco uma intenção direta de organizar isso dentro de mim. Que perfeito, ótimo. Coisas muito práticas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia que nos auxiliam a trazer a clareza e de transformar o nosso estado emocional e de clareza mental. Porque quando o conflito vem, se ele é muito forte, turva, né? A gente entra no luta e fuga, já cai meu QI, eu já não raciocino direito e eu só quero me atender. Ou dependendo de programação, às vezes num conflito eu vou atender o outro para encerrar o conflito. E nisso eu crio uma violência em relação a mim mesma. Mas essa energia disponível, para mim, ela é uma energia de vida. Porque os conflitos, até na natureza, em qualquer... É só a gente ajustar um pouquinho o nosso olhar que a gente encontra, né? Eu gosto muito do exemplo da semente, né? Ela começa a germinar, ela explode. Pensa que agonia. Não é fácil, mas ela tá lá, utilizando essa energia de vida e tá fazendo o que precisa ser feito e vai, e flui, porque é uma energia que já existe, né? Então, são momentos em que elas ficam mais... A gente fala de desatando os nós, né? Fica tudo emaranhado. Então, é igual os nós do meu músculo, né?
fica aquela energia ali contida que eu preciso ir dissolvendo ela para que ela se espalhe e eu possa olhar melhor. E integrar, né? E aí, Integrar. Má? Desculpa, Li, eu achei que você Tudo tinha bem. terminado. Tem alguma coisa que você quer complementar? Alguma ideia que vem para você em cima disso? Então, a respeito desse termo que você trouxe, que é ter energia disponível, né? Se a gente pensar um pouquinho pela abordagem da abordagem centrada na pessoa, que é de onde veio a comunicação não violenta, tem esse conceito do processo de atualização da consciência. Então, a gente está o tempo todo se atualizando, a nossa consciência e, consequentemente, as nossas relações, os nossos modos de interagir, de estar no mundo, né? Então, eu acho que tem muito isso que a Olivia trouxe, que vem essa energia, ela vem de uma fonte da vida, né? Que ela está buscando ser plena, se desenvolver na sua totalidade, né? E aí o que acontece é que muitas vezes a gente tem esse apego a certas formas de agir, de fazer, de falar, e espera que o outro também esteja imutável. É como se fosse uma imutabilidade, né? Acreditar que não somos imutáveis e sempre os mesmos e que o outro também é sempre o mesmo, né? E talvez dessa crença de que a gente não muda, que a gente não se atualiza, talvez muitos conflitos podem acontecer também, né? Ou como ter essa percepção de seres humanos e relações em um processo constante de mutação e de atualização, meio que essa flexibilidade. E aí, quando a gente pensa um pouquinho na questão até da comunicação, da forma como a nossa língua estrutura nosso raciocínio, nossa leitura de mundo, ela é uma língua que não ajuda a gente a perceber esse processo de mutabilidade, de atualização. A linguagem ela traz a gente para um conceito estático. Eu vou dar um exemplo simples, mas a gente pode até expandir para outros contextos também. Por exemplo, quando eu estou interagindo com alguém e eu acho que aquela pessoa é chata, por exemplo. Então, o fato de eu dizer o meu vizinho é chato, me dá essa sensação, falar isso, pode dar essa ideia, essa sensação de que essa pessoa é chata 100% do tempo. É uma pessoa que ela não dá para conviver com ela, né? A forma como eu uso para expressar o meu incômodo nessa relação, para descrever como é essa relação, muitas vezes nos impede de perceber outras possibilidades, né? Ele está chato hoje, por exemplo, hoje foi difícil interagir, mas que amanhã pode ser diferente. Hoje eu não dei conta de interagir com essa pessoa, mas amanhã talvez eu possa dar conta, né? Como também olhar essa forma, como a linguagem vai moldando essas percepções que a gente vai tendo das relações, né? Como isso nos limita ao invés de nos permitir uma maior abertura também. Isso que você trouxe da energia disponível, eu até te perguntei, porque eu tenho uma teoria que eu passo para as pessoas com quem eu trabalho, tá com muita raiva, vai trabalhar a energia da criatividade e da sexualidade, entendeu? Porque tá lá, é uma repressão ali, é algo que você não está querendo botar de novo no mundo, algo que você está reprimindo sexualmente, tá ali. E pelo jeito, você sabe, era uma teoria minha, mas estou me sentindo mais confortável com ela agora. Eu já volto. Eu vou buscar um objeto, um tambor que eu tenho. Você falou dessa questão da raiva. Eu vou pegar o tambor. Mas, Rebeca, antes de... assim, pega, mas a Rebeca tinha uma coisa que ela queria trazer para vocês, tá? Então, volta logo para você falar, tá bom? Mas, vocês acham que se não existisse medo, existiria conflito ou a raiva? O conflito necessariamente sai da raiva? A raiva é essa coisa que dá essa mola propulsora? Eu acho que a raiva é uma das expressões do conflito, mas não é necessariamente a única. Talvez seja a mais facilmente identificável, porque geralmente a gente pensa em conflito, a gente pensa em briga. Briga geralmente tem um processo de raiva, né? Tanto que o conflito tem uma tendência a trazer essa questão do... Como é uma energia disponível, é um fogo que está ali, né? Tanto que tem pessoas que ficam vermelhas, falam assim, nossa, o clima está quente, né? Porque tem a ver com tudo isso. E a raiva, ela faz parte. Mas eu vejo que existem conflitos que podem existir com outros sentimentos, né? O medo... Eu sinto muito conflito com tristeza. Mas, ao mesmo tempo, quando eu sinto raiva e eu investigo a raiva, eu também encontro tristeza. Que tem a ver também com o medo. Eu acho que o medo, ele
não posso dizer que ele está no centro porque eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem somos muito complexos para a gente dizer é isso, né? Geralmente as nossas questões, nossos egos, eles andam em bando, né? Então, assim, até para conseguir identificar, você tem que catar um olhar e catar, tipo, carrapato, assim, né? Para poder destrinchar e conseguir entender o todo, porque não é uma coisa só, a gente sente muitas coisas ao mesmo tempo. Eu posso, sim, sentir tristeza, raiva, medo e felicidade ao mesmo tempo dentro de um conflito, por exemplo, né? O prazer, né? A gente estava até comentando antes sobre eu gostar dessa troca, então se eu entendo que eu gosto da troca, mas se a troca faz mal, será que, onde é que está esse limiar, né? Então já estou misturando um monte de coisa aqui, mas voltando, eu acho que o medo, ele é um dos fatores importantes que geram conflitos, né? O medo em si, ele não é ruim, nenhum sentimento é ruim, e daí depois eu até quero deixar, assim, uma deixa, não sei, em algum momento para Má falar dos sentimentos proibidos, que eu gosto de ouvir ela quando ela fala sobre isso. Eu acho que o medo, ele faz parte da vida, né? Ele, inclusive, tem uma questão de segurança muito forte que o medo traz para a gente ter cuidado, ter segurança, se reconheça, enfim. Então, não é que o medo é ruim, é que o medo em excesso ou em muita falta pode ser difícil. Uma pessoa que tem muito medo, ela não vai conseguir lidar bem com os conflitos, porque é como se ela entrasse em contato com os conflitos e ela sente essa questão da paralisia, por exemplo, ou do choque, né? É que o choque está mais ligado à surpresa, mas pode ser, o medo, ele pode ser paralisante, né? E a pessoa que tem pouco medo, digamos assim, geralmente é uma pessoa que ela se arrisca demais. Então, é capaz de ela entrar muito em conflito e volta e meia você perguntar, mas por que é que eu tô destruída, que a pessoa tá destruída, que a relação tá destruída? Por que que isso aconteceu? Se eu não tenho medo, vamos conversar, vamos, né? E a pessoa vai e vai com tudo também, né? Então, existe... para mim tem muito a ver com as questões dos limites, na verdade, que é a nossa questão de luta e fuga, que é eu saber da não violência, de eu tenho que falar minha verdade, ou seja, eu não posso fugir, eu não posso parar, deixar que outra pessoa faça tudo, mas eu também não preciso machucar o outro para ter o meu espaço garantido. E aí a gente poderia ir para outras nuances, como a forma, o fato de a gente estar numa sociedade muito violenta. Às vezes eu falo de um jeito não violento e a pessoa não escuta, então quais são as estratégias que eu posso ter para conseguir ter o meu espaço respeitado, digamos assim, né? Aquilo que eu Olivia, estava você pode repetir? É um caldeirão. Olivia, você pode repetir Oi. essa questão do eu não preciso machucar o outro para ter o meu espaço garantido? Você pode repetir isso, por favor? Posso. E para mim, eu gosto de me basear muito na não violência, né? Porque a não violência, quando eu entendo a não violência, é esse limite entre eu não fugir do conflito para que agradar o outro, para que, não, tudo bem, eu vou ceder, etc. Ah, não quero falar sobre isso, ah, isso não é importante para mim, ou ah, eu já tenho o suficiente. Não importa as justificativas, mas o fato é que quando eu nego a minha verdade, que é o quê? É eu engolir o conflito que eu estou sentindo e dizer que tá tudo bem. Quando eu faço isso, né, geralmente as pessoas que são mais para dentro, elas têm a tendência a fazer isso, que é ceder, ser mais passiva e tudo mais. No fundo, eu estou fazendo uma violência comigo mesmo porque eu não estou falando a minha verdade, dizendo, olha, isso para mim importa, isso para mim é importante sim, e me acolher na minha necessidade. Porque se eu não me acolho na minha necessidade, eu não dou a oportunidade de outra pessoa me acolher na minha necessidade, né? E ao mesmo tempo, se eu ultrapasso esse limite entre eu e o outro, né, e quero que a minha vontade seja feita a qualquer custo, geralmente as pessoas que são mais para fora, elas têm uma tendência a ultrapassar esse limite muitas vezes sem perceber, às vezes percebendo, né, numa lógica de dominação, mas muitas vezes é sem perceber também, que é o quê? Eu tenho que prevalecer, né? É uma lógica de ir e assim, ó, tô indo, além de eu estar segurando o meu espaço, eu ainda tô te dando uma lição através de dor, seja ela seja uma dor física, seja a minha indiferença quando eu recolho a minha energia, também é uma forma de eu punir a outra pessoa. Então, todas as formas que a gente tem de machucar o outro para garantir o nosso bem-estar, isso é violento. Por isso que a gente tem tanta guerra santa, gente, porque em nome do amor eu mato a mulher que eu amo. Porque em nome da paz eu vou bombardear uma galera e matar todo mundo. Então, assim, essas são as nossas guerras santas do nosso dia a dia,
Então, o exercício da transformação de conflitos, o exercício da paz tem a ver com o quê? Eu conseguir, frente a uma situação conflituosa, não sair fora, não fugir, engolir aquilo, engolir sapo, de falar, olha, mas isso é importante para mim, eu acho que, né, isso não é negociável, mas de uma forma que eu não preciso machucar a outra pessoa para isso, né? E isso que é o grande lance, porque a gente ainda vive, como bem diria Paulo Freire, numa lógica de oprimido e opressor. Então, às vezes, eu tô com uma dor tão grande que eu não consigo não machucar o outro quando eu vou agir, né? E a gente até falou um pouco antes sobre isso em algum momento, sobre essa sequência de opressão, né? Muito ligado com a atividade que a gente fez antes de começar a gravação. Mas eu lembro muito de um quadrinho que talvez vocês tenham visto em algumas redes sociais, onde tem, por exemplo, o chefe da empresa brigando, humilhando o funcionário. Aí o cara chega em casa e desconta isso na mulher, começa a brigar com ela, tem o dedo assim, né? Aí no outro quadrinho tem a mãe falando com a criança, porque você, continuando aquele ciclo, e depois aparece a criança com um gato ou um cachorro, enfim, um bicho, sendo ruim com o bicho. Então existe um ciclo de violência que, se a gente não para olhar onde que eu estou recebendo a sua opressão, mas que eu possa me colocar frente a ela mesma. Porque se eu não me coloco frente a essa opressão quando ela está acontecendo, eu guardo para mim essa energia conflituosa e vou querer jogar no outro, né? Que atire a primeira pedra, aquela pessoa que nunca fez isso, de ter uma situação difícil, que não conseguiu lidar, e depois cava uma briga com outra pessoa para se livrar daquela energia que estava aqui. Difícil. Pronto. Bom. E quem nunca foi lixeira também, né? De alguém chegar e jogar, você fala assim, nossa, mas isso não tem a ver comigo, o que essa pessoa está falando? Né? Ou às vezes bate e você fala, meu Deus, de onde veio isso? Nossa, eu fiz uma volta aqui, mas espero que tenha feito sentido. Má, vai lá. É sua e eu quero ouvir sobre esses sentimentos, são sentimentos proibidos também? Sim. Eu acho que tem um ponto que eu gostaria de trazer antes de falar do sentimento proibido. Eu acho que foi um grande aprendizado que eu tive também, observando a raiva, né, como é que eu reagia frente aos conflitos, que é desassociar a raiva da punição. Eu acho que esse é um ponto muito grande, assim, que deve despertar um gatilho em muita gente. Eu percebo esse sentimento de raiva, então eu preciso fazer alguma coisa para lidar com essa raiva, e isso significa machucar o outro, de alguma forma, né? Fazer o outro sofrer, seja com palavras, seja com uma agressão física, seja com limitá-lo de alguma forma, né? Tornar a vida dele mais difícil. E eu comecei a perceber que eu conseguia, eu acho que desativar muito dessa bomba, né, que era a minha raiva, quando eu conseguia desassociar isso. Eu estou sentindo raiva, mas mesmo que teoricamente eu tenha razão, eu não preciso punir o outro. Eu posso lidar com a raiva sem esse mecanismo de punição, né? Então, eu acho que até desassociar essa ideia de justiça com punição também, né, nesse processo todo. Eu acho que esse é um caminho que é bem importante também, né, da gente olhar a questão da raiva. E eu me observando também em alguns conflitos que eu já vivi, eu percebo que acho que a raiva é aquele ponto mais superficial. E tem algumas teorias que falam isso também, que ela é como se fosse a ponta do iceberg, né? Quando a gente vai olhando um pouco mais para baixo, a gente começa a perceber que tem o medo de ser ferido, tem o medo de não ter suas necessidades atendidas, de não ser considerado. Mas eu observando os meus processos, quando eu olho ainda além do medo, mais para baixo, o que eu percebi nos meus conflitos foi uma tristeza muito grande. Uma tristeza que me colocava num lugar de uma fragilidade tão grande que eu não podia permitir que outra pessoa visse aquilo, né? Então, o que era seguro, simbolicamente, mostrar para o outro era a minha força por meio de uma expressão de raiva, né? Então, eu acho que seria interessante assim, olhar a raiva, mas perceber que outras tonalidades de sentimento que está presente ali. A gente pode ter mais sentimentos ao mesmo tempo, no mesmo caldeirão. E eu vou entrar um pouquinho, então, agora, né, falando dessas outras tonalidades de sentimento, sobre o que vocês estão mencionando, que é o termo dos sentimentos proibidos. E como que isso pode funcionar e tornar também a nossa percepção do que a gente sente mais embaralhada, mais difícil de ser nomeada e entendida. A nossa cultura, ela tem certas interdições para aquilo que a gente pode sentir ou não sentir. Né? Um exemplo muito óbvio, muito evidente, que a gente consegue pegar e nomear isso claramente, a gente pode pegar aquela expressão homem não chora. Né? Então,
teoricamente, aqueles seres humanos que eles foram socializados como homens, né, como masculinos, eles não podem sentir medo e não podem sentir tristeza, né? São sentimentos que são interditados na construção da masculinidade. Em geral, as mulheres, o sentimento interditado seria a raiva, né? Então, uma menina está gritando, está expressando mais agressividade, ela vai receber alguns comentários como: ah, mas isso não são modos para uma menina, né? Uma menina não se comporta com essa agressividade toda. Então, a gente vai recebendo essas mensagens ao longo do nosso processo de socialização, eles vão nos dizendo, nos mapeando o que a gente pode se permitir sentir ou não sentir, né? Só que, por exemplo, uma mulher que ela está lidando com esse sentimento de raiva, e ela não se permite nomear isso, reconhecer isso nela, porque isso fere talvez a construção de identidade, de valores, né, do grupo que ela pertence. O que vai acontecer é que talvez ela expresse essa raiva por meio de tristeza, talvez por meio de uma depressão. Então é um sentimento que ele vai meio que se transformando em outro, né, para ele poder ter uma vazão. E como é que a gente está lidando com isso também em relação aos nossos conflitos aí? Será que o que eu estou sentindo é mesmo raiva? Será que tem outra coisa por trás? Será que o que eu estou sentindo, por exemplo, no caso de um homem, será que o que ele está sentindo é medo? Será que é uma tristeza, uma fragilidade, mas ele não pode contar isso porque isso fere a imagem que ele é convidado a passar para as pessoas, então ele expressa isso por meio de raiva, mas não é raiva, né? Eu acho que esse é um ponto aí para a gente observar. E aí um ponto que eu trouxe também, que eu ando refletindo e observando essa importância, que não são só sentimentos dolorosos que eles são interditados, tem sentimentos positivos, agradáveis, que eles também são interditados. Por exemplo, a sensação de gratidão, de satisfação. Como que isso na nossa cultura hoje ele é desestimulado? Quantas pessoas hoje conseguem realmente expressar que elas estão realmente satisfeitas consigo, com o seu emprego, com o seu corpo, com a sua família, com o seu ambiente de trabalho? É como se nas relações constantemente as pessoas estivessem insatisfeitas, sempre estivesse faltando algo. E como que essa incapacidade de sentir, de reconhecer a satisfação, ela também pode ser um fator gerador muito forte de conflito aí, né? De não conseguir reconhecer talvez o esforço do outro, de não reconhecer como que a vida dela já tá de certa forma satisfatória, de não reconhecer que ela já recebeu talvez atenção ou companhia suficiente, ou enfim, que as necessidades elas estão atendidas, e está sempre nessa busca por mais, né? Não só na busca por mais, mas talvez de não percebeu até o seu próprio limite aí nisso, né? Por exemplo, em relação à comida, né? A pessoa se alimenta de forma excessiva sem perceber quando ela está saciada, né? Isso vai gerar conflitos tanto internos para a pessoa, questões de saúde, questões corporais, ou até conflitos na relação com o outro, né? Por essa falta dessa percepção desses limites e da saciedade. Muito bom. Aproveitando, Marina, eu queria te fazer uma pergunta, que você foi falando, essa questão do conflito interno, por exemplo, se eu, na verdade, estou me sentindo um lixo, uma bosta, entendeu? E estou querendo mostrar para o mundo, através das redes sociais, que a minha vida está linda, que eu viajo, que eu tenho um marido maravilhoso, apesar de brigar com ele todo dia, etc, etc. E o nível de conflito interno que isso cria, né? Como é que se gerencia essas que é o que a gente sabe que mais acontece, né? A gente cansa de ver casal, por exemplo, super feliz viajando um dia, no dia seguinte está separado, né? Então, como é que a gente lida, né, com essas necessidades que vão causando e gerando mais conflito e talvez sejam até paliativos para a gente não olhar o que realmente está acontecendo? Tem essa questão, necessidade, né, se a gente olha pelo contexto da comunicação não violenta, né, de onde vem esse termo e o que ele significa? Necessidade é aquilo que não cessa, a raiz da palavra é essa. Então, quando a gente está vivo, o nosso organismo está vivo, ele está trocando energia com o meio ambiente o tempo todo. Então, a gente está respirando oxigênio, devolvendo gás carbônico, a gente bebe água, e a gente tem suor, tem a urina, então o nosso corpo está trocando, né? A gente recebe e a gente troca com o meio ambiente alguma coisa. Pode ser coisas muito físicas, né, como isso que eu descrevi, mas podem ser questões, por exemplo, de atenção, de companhia, de afeto, de diversão.
né? São necessidades que elas mantêm a nossa saúde física e psíquica, né? E elas não vão parar, elas não vão cessar. No momento em que eu atendi uma necessidade, outra vai aparecer, porque isso faz parte, né, desse processo de mutabilidade da vida, né? A questão é, quando que eu percebo que eu estou satisfeita? Né? Isso que eu trouxe na resposta passada, né? Que o problema não é ter necessidade, o problema é quando que eu percebo que isso realmente já está atendido ou não. E de que formas eu atendo essa necessidade também. Porque, particularmente, questões de casal, né, ou de família mais próximo, muitas vezes se coloca a expectativa de que o parceiro, a pessoa que divide, né, a vida com você, como seu companheiro, seja aquela pessoa que vai dar conta de atender todas as suas necessidades, ou grande parte delas. Só que em alguns momentos aquela pessoa... Travou, Má. Má. Ela tá travada. Ela não viu que ela travou. Bom, caiu, né? Ela não travou. Você quer fazer um comentário enquanto ela sim, volta? Sim. Porque eu gostei muito dessa provocação que você fez sobre hoje em dia, né? A gente trabalha muito nas redes sociais, existe uma superexposição nesse sentido. E como que como que eu faço que imagem que eu construo e como que eu lido com a imagem que eu construo, né? Inclusive eu estou fazendo um experimento social em relação a isso, social porque é relacional, mas é eu comigo mesma também, né? E eu vejo, até esses dias eu vi um quadrinho também, eu gosto muito de tirinhas, quadrinhos, a gente tem artistas muito bons, que trazem insights em poucas imagens, né? E um deles era assim, uma pessoa tirando uma selfie, né, sorrindo, postando, e depois ela chorando, e daí a última frase era assim, meu Deus, isso é fake news, né? E eu acho que isso é algo que eu percebo que isso gera muitas questões. Primeiro que isso não é uma estratégia que, ao meu ver, ela não funciona assim para as reais necessidades. Ou seja, o porquê é que eu estou me mostrando como eu estou me mostrando, né? Geralmente a gente se mostra como a gente gostaria de ser / estar, né? Então, se eu coloco lá, nossa, como eu estou muito bem com o meu parceiro, ou olha como eu estou linda, ou olha como eu estudo muito, ou olha como eu viajo muito, eu estou trazendo luz, foco, né, para algo que eu gosto sobre, ou como eu gostaria que fosse, né? Eu vejo que quando existe esse excesso, geralmente é ligado a esse eu gostaria que fosse. Né? E o fato de eu estar fazendo isso já me informa que em algum lugar dentro de mim eu sei que não é. Então é uma estratégia que ao invés de me tirar dessa sensação que eu tenho, acaba reforçando ela. Por quê? Porque não deixa de ser hipócrita. Claro, isso eu estou sendo um pouco dura talvez nessa fala, né? Porque nada impede que eu esteja num momento de confraternização super gostoso com a minha família, tire uma foto e poste. Que só quem está fazendo esse movimento que vai saber. Claro, quem está no entorno muitas vezes pode perceber algumas coisas, mas muitas vezes não. Muitas vezes a imagem, ela convence. Por isso que a gente se surpreende. Mas, meu Deus, estava tudo tão lindo e agora terminou? Como assim, né? Mas isso não vai gerando conflito interno que vai dando raiva uma hora? Porque fala assim... Com certeza, porque é muito frustrante. É a mesma coisa que você comer e continuar com fome. Né? Nossa, falou tudo. Falou tudo. Eu como e continuo com fome. Sim, porque é uma estratégia que ela, ao invés de te nutrir, é uma estratégia que faz com que você continue na falta e se afasta da tua realidade. E essa virtualidade, né, não deixa de ser uma ilusão que eu estou criando, mas daí eu estou lá, né, na minha realidade virtual, é igual os treinamentos que eles fazem para a guerra, né? Então eu estou lá ouvindo música clássica, ouvindo sei lá o que, uma música que eu gosto, mas estou lá matando gente. Oi, você está matando pessoas. Você não está curtindo uma balada.
Então, e isso é muito perigoso, na verdade, né? A gente está, principalmente nessa pandemia, vendo todas essas mudanças que estão acontecendo no sentido do digital, a gente não faz ideia ainda do que é que vai acontecer mais para frente, né? Por não sabermos lidar e buscar estratégias mais saudáveis que, de fato, atendam às nossas necessidades. A gente está aí afastando ainda mais, né? Então eu olho para a realidade e deprimo, mas daí eu olho para a minha vida virtual e falo, ok, eu quero manter isso porque é isso que eu quero parecer, né? São as nossas maquiagens, são as nossas, só expostas, né? E aí, amiga, voltou? Ah, voltei, graças a Deus. Mas assim, eu vou agora meio. Você quer fazer algum comentário daquilo que, na verdade, estava perguntando sobre essa questão dos conflitos internos que se geram quando a gente mesmo provoca uma dualidade, né? Mas Sim. eu acho que a Olivia, falou uma coisa que para mim resume muito bem, é que nem você ter fome e continuar com fome, vai gerar um conflito, né? Porque você não está se nutrindo, não está atendendo a sua necessidade. E o conflito, ele realmente vem de um lugar que precisa ser atendido alguma necessidade, né? Algum novo ajuste, algum movimento. Mas é uma coisa que para mim está pulsando muito e tem a ver com, eu vou ajudar, acho que a Rebeca, não vou falar especificamente o caso, mas a gente sabe que está crescendo muito o conflito familiar, né? Com essa pandemia. Como é que ficam os filhos dentro disso, né? Quando eles veem os pais brigando ou quando a violência começa a vir para cima deles, né? O conflito. Como é que vocês enxergam isso, né? Porque com certeza, como é um tema que vocês gostam muito, vocês devem estar refletindo muito sobre isso, né? Sobre essa escalada do conflito nas famílias, violência contra a mulher, essas coisas. Queria que vocês comentassem um pouco isso e, sei lá, caminhos possíveis. O que poderia ajudar, né? Na questão da violência contra a mulher, tem muito essa questão da construção da masculinidade tóxica, né? Essa masculinidade que autoriza o homem a exercer esse poder de forma até destrutiva sobre a mulher, quando ela não o atende da forma como ele gostaria, né? Então, tem uma questão muito forte aí dessa desconstrução dessa masculinidade e até também, né, de se educar os meninos, se educar as crianças também, para ter uma outra visão dessa relação homem-mulher, né? Tem um ponto que eu acho que ele é bem importante, que era até o que eu ia falar, não sei se a Olivia chegou a falar no momento em que eu caí, que é a questão dos sistemas de apoio, né? Particularmente nesse momento da pandemia, muitos dos sistemas de apoio, que não só as famílias com crianças, mas que todos nós tínhamos, ele rompeu, ele ruiu, né? Então, o casal ele fica muito concentrado entre o pai e mãe, tendo que atender as necessidades suas, né, enquanto casal, enquanto seres humanos adultos, e atender as necessidades das crianças também. E o quanto que isso é pesado, o quanto que isso sobrecarrega o casal, sobrecarrega as relações, né? E eu percebendo isso até nos meus conflitos com meu namorado, porque né, a gente, nesses momentos de pandemia, a gente percebendo tanto que só estamos nós dois, dando atenção para o outro, um convivendo com o outro, né, sendo únicos, talvez, aí, responsáveis por um atender as necessidades do outro nesse momento, o quanto que isso também está causando tensão na relação. Porque antes essas necessidades elas eram distribuídas entre um círculo de amizades, um círculo de convivência que ele não está mais existindo, né? Quando a gente pensa até em questões de nível familiar, né, o quanto que o peso de educar filhos e de lidar com o casamento, ele também ele está, de uma certa forma, mal estruturado na nossa sociedade, né? Tem algumas teorias até que falam que a natureza do ser humano, ela originalmente, né, como a gente se desenvolveu enquanto sociedade, seria viver em grupos, né? E como que esses afazeres domésticos, esse cuidado com as crianças, esse cuidado de um com o outro, ele era pulverizado entre mais membros de uma mesma comunidade, né? Então, por exemplo, se a esposa precisava de atenção, ou os filhos precisavam de atenção e o parceiro não estava podendo oferecer aquilo naquele momento por algum motivo, tinha outras pessoas em volta que poderiam dar conta
desse cuidado naquele momento, né? Só que hoje o que acontece é que fica essa disputa de poder de que tem que ser você a atender a minha necessidade, a necessidade das crianças, porque não tem outra opção disponível, né? E como ter essa rede de apoio, essa rede de convivência, o familiar, mais estruturada, pode trazer mais leveza para as relações também. Sim. Nossa, muito bom você ter trazido isso, Má, porque essa pergunta sobre família, né, de estar sendo, as famílias em diferentes configurações estão experimentando, né, durante esse momento, muitos conflitos, né, e muitas revelações, digamos assim, né, nossa, eu nem sabia que você era assim, enfim, muitas surpresas nesse sentido. E um dos motivos que eu vejo é essa estruturação, né, que antes a gente, durante a maior parte da nossa história como seres humanos, nós fomos tribais, né? As casas eram casas onde uma família inteira, com avós, tios, primos, todo mundo morava na mesma casa, ou enfim, a gente tinha, né, teve diversas configurações, e hoje a gente sofre de um individualismo. Isso faz com que pese muito mais do que deveria, né? E, então, eu acho que é um dos momentos também para a gente refletir sobre isso, né? Em vez de estar cada um isolado no seu canto, como que a gente faz para conseguir estar com redes de apoio e restabelecer essas nossas relações comunitárias de uma outra forma, até depois da pandemia, eu coloco assim, entre aspas, porque, né, enfim, as coisas, elas acontecem, elas são bem fluidas, não é tipo, a partir de hoje vai ser assim, né? E claro que, assim, tendo essa restrição de presença, fica muito mais difícil a gente ter, né, alguém que venha, que apoia. Nesse sentido, a gente tem um benefício que é a internet, que não é a mesma coisa que ter uma pessoa lá presencialmente, não substitui, mas ajuda, né? Então, acho que buscar outras formas de pedir auxílio, né? Se eu tô ali com uma questão, se eu não tô conseguindo, eu me retiro e faço uma ligação, mando uma mensagem, escrevo, desenho, gravo uma mensagem para mim mesma, falando tudo aquilo que está dentro de mim para depois eu ouvir, elaborar. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar, assim, é que ao mesmo tempo que está uma situação muito difícil e que, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a tendência da violência doméstica, não estou sendo suave, né? A realidade da violência doméstica ela é muito forte ainda. Às vezes é difícil falar sobre como que, esses me perguntaram, numa situação de violência doméstica, como que a comunicação não violenta pode ajudar? Eu falei assim, olha, até pode, mas às vezes precisa de uma interferência mais forte, né? Mas o mais importante é buscar que cada pessoa que esteja nessa relação busque se fortalecer e trazer mais clareza, assim, sabe? E ao mesmo tempo não se cobrar tanto. Eu vejo que as pessoas estão se cobrando de si mesmas e dos seus pares e dos seus filhos e enfim, né, da escola com os alunos e essas relações todas ainda é uma expectativa de que a gente estivesse igual, entre aspas, né? Como se a gente não estivesse vivendo o caos que a gente está vivendo, né? Então, muitos bichos vão sair nesse momento, porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver bicho confinado, quando não está sozinho, se estão num espaço muito pequeno, eles começam a se bicar, né? A se comer, a se morder. Então, assim, e aí eu fiquei só trazendo, assim, porque eu acho que tem a ver nessa linha de raciocínio, que durante os últimos anos, se você for pegar, por exemplo, a construção civil, cada vez mais os espaços dos apartamentos são cada vez menores. Sim. Em qual intenção? As pessoas estão trabalhando o dia inteiro, os filhos estão na escola o dia inteiro, e a gente vem para casa para dormir. Porque, no fundo, a gente ainda está, enfim, né, transições, operando muito no sentido de indústria, de fábrica, de trabalhar 8 horas, vírgula, né, porque vira 10, vira 12, e as pessoas vivem para trabalhar e tem pouquíssimo tempo de qualidade com a sua família. É como se a gente quase tivesse esquecido como que você faz isso. Poxa, eu sempre deleguei, né, enfim, eu ocupei, né, as coisas estavam distribuídas, né?
Então, se tinha uma situação difícil em casa, mas daqui a 10 minutos eu tenho que sair para levar o meu filho na escola, e aí depois eu vou fazer as minhas coisas, e daí nessa tarde, aquilo que surgiu já de alguma forma transformou, diluiu dentro de mim, e daí quando eu volto para casa no final da tarde, por exemplo, eu já estou diferente. Quando você está dentro do mesmo espaço, é muito mais difícil respirar. Que essas nossas estratégias do cotidiano, seja de deslocamento ou de atividade, nos ajudavam, entre aspas, a lidar com isso. Mas isso não estava muito diferente de eu colar um celular na minha testa para dar de comer para o meu filho. Que no desespero muitas pessoas fazem, né? Então, acabava sendo uma fuga de eu lidar com coisas que agora a gente não está tendo para onde fugir. Então, é uma situação bem conflituosa, não é uma coisa fácil, existem muitas configurações, e assim, não tem uma resposta única, né? A Bia está precisando sair, eu perguntei para ela se ela tem alguma pergunta que ela gostaria de fazer, e fica gravado a resposta, mesmo que... Você tem alguma pergunta, Bia? Não sei nem se ela já saiu, ela falou que precisa sair 8h30. Acho que ela já até foi. Marina, você quer comentar alguma coisa em cima disso? Eu acho que falando em relações de família, em relação de casal, eu acabei me lembrando também de um tema que pode ser interessante trazer, que é sobre as 5 linguagens do amor. Não sei o quanto que vocês estão familiarizados com esse termo, né? Tem um livro, tem livros inclusive sobre esse tema, né, que vocês podem procurar, que é um psicólogo, se não me engano ele é americano, ele estava atendendo casais que eles estavam fazendo terapia porque eles estavam pensando em se separar, né? Eles estavam com muita dificuldade de convivência, e ele começou a investigar com esses casais, né, o que estava acontecendo, qual que era o problema daquela relação, se era possível resgatar, né, aquele casamento. E o que ele descobriu é que as pessoas têm um padrão para expressar amor. São 5 padrões, né, de linguagens de amor. Então, esses padrões são atos de serviço. Então, aquela pessoa que faz coisas para cuidar de você, por exemplo, te dar uma carona, fazer comida para você, lavar sua louça. É uma pessoa que ela pode expressar amor dessa forma, por atos de serviço. Uma outra forma de expressar amor seriam elogios, palavras de incentivo, de reconhecimento. Uma terceira forma de amor seria dar presentes. Então, pode ser desde comprar um chocolate e entregar para a pessoa na volta para casa, até um presente mais caro, né? Uma outra forma de amor seria passar tempo junto, tempo de qualidade, fazendo alguma coisa junto. E tem uma outra linguagem de amor que eu não estou me lembrando agora. Contato físico. Então, fazer uma massagem, fazer um cafuné, fazer sexo. Então, basicamente, as pessoas elas expressam amor por essas 5 vias, por esses 5 padrões, né? O que ele começou a identificar é que muitas vezes esses casais eles tinham linguagens de amor diferente. Então, imagina, por exemplo, um casal em que um dos parceiros gosta de expressar amor por meio de presentes e o outro parceiro gosta de expressar amor por meio do toque. Então, o que vai acontecer é que esse parceiro do presente vai chegar lá e vai comprar coisas para dar para o outro parceiro, né? Só que essa pessoa que gosta de receber o amor por meio do toque, ela não vai estar reconhecendo que aquele presente é uma expressão de amor, né? Por outro lado, essa pessoa vai lá e vai abraçar o parceiro, vai fazer um cafuné, vai querer andar de mão dada, e aquela outra pessoa também não vai reconhecer aquilo como uma expressão de amor, porque eles estão usando linguagens diferentes e reconhecendo isso de forma diferente, né? E aí entrava naquela questão, mas não tem mais amor nessa relação, você não me ama, você é um ingrato, alguma coisa do tipo. E ele começou a ajudar esses casais a identificarem isso, né? Quais serão as preferências para expressar amor e para receber amor, e contar isso para o parceiro. Como que você quer ser amado? Como que você quer dar e receber nessa relação? E muito desses conflitos entre esses casais começou a ser dissolvido. Vários casamentos eles foram salvos, né? Por conta desse entendimento dessa linguagem, né? E ele, evoluindo na pesquisa dele, né, nesse processo aí de entendimento das linguagens do amor, ele começou a perceber que as crianças também têm linguagem de amor que pode ser diferente, inclusive, da linguagem de amor dos pais. E que muitas crianças que elas se comportam mal, têm dificuldade de conviver com os irmãos ou com os pais, pode ser que elas tenham uma linguagem que não é a mesma. Então, o que acontece? Imagina, por exemplo, uma criança que ela é super bem cuidada. Então, ela é abraçada, ela é beijada,
ela recebe presentes, os pais passam tempo de qualidade com ela está sempre bem cuidada, só que raramente ela é elogiada. E, infelizmente, a linguagem de amor dessa criança seria o elogio. O que vai acontecer é que, apesar dessa criança estar recebendo uma quantidade infinita de amor, para ela esse amor não está chegando, porque não é a linguagem que ela reconhece. Então, ela vai se comportar mal por essa sensação de não ser amada pelos pais ou pelos irmãos, né? Então, esse psicólogo identificando essa linguagem de amor da criança e falando, você já tentou de tudo, mas experimenta fazer elogios para essa criança, oferecer palavras de reconhecimento. E, pelo que ele conta, né, muitas crianças começaram a ter aí um comportamento melhor, né, digamos assim, por conta disso, né, por conta de estar recebendo amor naquela linguagem que elas reconhecem, né? Então, fica essa dica também, né, com uma leitura, para quem quiser pesquisar mais, como uma possível também possibilidade de se pensar os conflitos nas relações. Ampliar, no mínimo, ampliar as formas de se comunicar, né? Porque é uma linguagem. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para as meninas? Quer colocar alguma história? Quer, sei lá. Tudo bem que vocês normalmente ficam tímidos nessa hora, mas tem alguma coisa em vocês que esteja pulsando aí, que vocês gostariam de colocar? Eu gostaria, sim, é a Marta. Oi, Marta. Tudo bem? Tudo jóia. Então, olha, eu tenho aqui maior respeito por vocês, por a Marina. Desde que eu conheci a Marina, mudei a minha forma de alimentação cada vez melhor. Eu sou muito grata. E a minha pergunta, a minha dúvida é bem específica. Eu trabalho com sou psicóloga na situação de carceragem, né, de prisão. E eu tenho me deparado muito com o conflito. Então, inicialmente eu achava que o conflito tinha a ver com opiniões diferentes ou referenciais culturais diferentes. Aí depois eu percebi que não necessariamente. Você pode pensar diferente, vir de uma cultura diferente, pode até discutir ideias, formas de ser, mas de forma nenhuma uma diferença significa um conflito. E aí eu fui ver que muitas vezes o conflito para mim surge quando os valores são diferentes. Quando você tem uma forma de ver o outro que assim, não necessariamente o outro tem que ser um objeto para teu uso e teu benefício. Você pode ficar feliz só pelo fato de ajudar na felicidade do outro, na realização do outro, no desenvolvimento, ou mesmo que não ganhe nada com isso, né? É possível você ter um ganho na sua integridade. E aí eu me deparei em algumas situações que o falar, o diálogo, não resolvia. E como eu sou psicóloga e eu explico as coisas laboralmente desde essa posição, eu me pergunto se nos casos em que você percebe claramente um transtorno de personalidade que vem evoluindo ao longo do tempo, um transtorno de personalidade, ele se torna uma forma de funcionar no mundo. E eu estou falando daqueles mais difíceis de convivência, que são a psicopatia e o borderline, né? A pessoa com transtorno de personalidade borderline, que na convivência do dia a dia se torna conflitiva, né? Como seria possível conviver, administrar, lidar, quando você sabe
que todos os meios que você tentou, que você testou, que estão na literatura, nos bons autores, nos pesquisadores, eles têm um limite quando você trata de pessoas que estão muito além da curva, que têm essas experiências diretas, né? E aí, meninas, quem quer comentar? Eu, assim, em princípio, eu entendo essa dor da Marta, e apesar de não ser nem psicóloga e nem tão especialista como vocês, a primeira coisa que me ocorre muito é a história do Dr. Hugh Lane, do Ho'oponopono, né? Que realmente tem algumas coisas que elas estão num nível que é muito da energia. E o que você falou uma hora foi muito bonito, Marta, que realmente essa coisa de tentar, de qualquer maneira, desejar que o outro seja feliz, estar entregando alguma coisa para o mundo, né? É o que a gente, em teoria, devia chamar de amor, né? É uma forma de colocar o amor em ação. Mas, Marina, Olivia, por favor. Eu acho que, te ouvindo, Marta, assim, não existe uma pergunta direta, né? Mas do que você trouxe, assim, do todo, e do que eu já nunca estudei diretamente as patologias, né? Dentro da psicologia que eu já estudo há alguns anos. Mas é bastante delicado quando a gente busca as ferramentas ou metodologias usuais da transformação de conflitos. É muito delicado a gente aplicar isso para alguém que já tem um diagnóstico. Ao mesmo tempo, dentro de mim, particularmente, né, falando eu, Olivia, eu não sei se eu acredito num diagnóstico fixo ou de algo que não possa ser desenvolvido, melhorado, curado, enfim, né? Mas existem situações muito delicadas. Eu acho que vai depender muito de qual que é a realidade da pessoa que está convivendo com alguém que tem uma patologia ou um transtorno de personalidade, né? Até porque muitas vezes a própria pessoa não tem consciência disso. Então, muitas vezes existem relações muito conflituosas ou até abusivas, né? E que a pessoa sofre muito estando dentro de uma relação, seja ela qual for, seja a dois, seja mãe com filho, filho com mãe, enfim, né? Até você entender que é uma patologia. E ao mesmo tempo que você entende que é uma patologia, é como se você dissesse, eu, né, assim, pensando comigo, então não é que eu não posso levar a sério, mas eu consigo relativizar em parte, porque afinal de contas é uma patologia. Mas ao mesmo tempo, eu não posso deixar com que aquilo se estabeleça numa situação constante de abuso e que eu normalize o abuso, por exemplo, né? Então é uma linha muito tênue, assim, eu acho que o mais importante é pessoas que se dão conta disso, que busquem apoio psicológico, né, apoio com outras pessoas que convivem, né, tipo grupos de apoio, né, de pessoas que convivem com outras pessoas nas suas realidades. Olivia, E dentro daquilo que é possível, buscar, assim, buscar um afastamento, que pode ser um rompimento, pode, se for necessário para eu conseguir viver em paz, conseguir ter minha paz de espírito. Eu não descarto essa possibilidade. Eu gosto de trabalhar as relações, mas eu não descarto a possibilidade de encerrar assim. Muito bem-vindo. Mas, às vezes, o afastamento, ele também pode ser visto como um espaço que eu tenho para eu me fortalecer no meu eu. E quanto mais eu me fortaleço no meu eu, menos eu me misturo no outro dentro de desse viés patológico. É como se eu parasse de jogar o jogo dele. Mais ou menos assim. A pergunta, não sei se a Marina quer comentar. Queria que você falasse um pouco sobre a questão do deboche. A pessoa que debocha, às vezes você quer uma solução, você quer conversar, ou você quer, sei lá, conheço essa ou aquela abordagem, ou não sei o quê, e a pessoa debocha de você, a pessoa não quer nem saber, essa postura de deboche, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o deboche.
Olha, existem muitas estratégias de lidar com quando você tem um conhecimento, você quer estar se vulnerabilizando, está buscando praticar, e a outra pessoa ou debocha, ou diz para você, você está falando igual robô, você está falando CNV, então eu não quero escutar nada do que você está dizendo, né? Então, essas formas do outro invadir o exercício, claro que é um pouco delicado para quem está na prática, porque, claro, que seria muito mais fácil se as coisas fluíssem bem e não tivesse esse tipo de coisa, mas são os conflitos, né? Então, eu preciso buscar me conectar de uma outra forma, porque daquela forma que eu estou buscando fazer não está funcionando. Mas, ao mesmo tempo, eu, como praticante, preciso me acolher e fazer aquilo que faz sentido para mim. Mas uma coisa que eu precisei lidar, igual time isso acontece, né? Porque, assim, ninguém tá pronto, né? É um exercício, acho que para a vida inteira, assim, né? É quando eu tenho uma expectativa que eu não queria que a pessoa debochasse, eu queria que ela tivesse interesse, mas o fato dela debochar, será que ela não tem interesse? Ou é porque ela não está conseguindo lidar com o que eu estou tentando dizer? Ou que ela não tem disponibilidade interna? O que ela está querendo dizer com aquele deboche? E, assim, falando de mim, eu, às vezes, assim, não, são algumas situações ou fases, enfim, mas já aconteceu, por exemplo, de eu debochar. O deboche, às vezes, para mim, ele é uma forma distorcida, né, de buscar trazer leveza ou relativizar, ou, né, não quero lidar com isso, seja o deboche, seja a ironia, Sarcasmo. né? Sarcasmo. Isso. Que a gente tira, é uma forma de trazer o humor, só que é um humor que ele é destrutivo, ele não é um humor construtivo, né? Acidez, sabe? Acidez, corrói, destrói. Sei. E é delicado lidar com isso, porque assim, eu não tenho como controlar o que outra pessoa faz. Eu não tenho como impedir a outra pessoa de ela ser sarcástica comigo. Eu posso dizer para ela que para mim isso não é bacana, mas ao mesmo tempo buscar me fortalecer naquilo que eu quero A pessoa não tem esses recursos internos. Porque nem Marina, todo mundo tem. e daí você entende isso. Você quer comentar alguma coisa, Má? Eu acho que a questão do deboche, ela me fala um pouco sobre insegurança, né? Por mais que a gente esteja disponível a se vulnerabilizar, o quanto que a gente consegue exigir que o outro esteja vulnerável também, né? A gente não está no nosso poder exigir que o outro se abra. Eu acho que tem um ponto disso. Eu me percebo debochando, né, tendo uma postura mais irônica, mais sarcástica, particularmente quando eu estou numa situação de menos poder e que eu preciso responder alguma coisa para a pessoa, eu preciso me posicionar, mas eu percebo que ainda não posso falar aquilo que eu tenho vontade de falar. Então eu acabo saindo por essa forma, né? Então acho que é interessante perceber assim, né? Será que está havendo deboche porque tem uma relação de uma simetria de poder em que a pessoa não está realmente podendo falar o que ela gostaria, então ela sai por esse outro lado, né? Por essa outra forma de expressão. Essa é uma questão a se pensar também. Você quer comentar alguma coisa sobre o que a Marta falou? Tem alguma coisa a acrescentar? Então, essa questão da saúde mental, né, ela é bem delicada, né? Ela não trouxe o contexto exato em que isso está se dando, né? Acho que tem uma questão de que, para se lidar com uma questão de saúde mental, tem o apoio terapêutico, tem uma intervenção terapêutica, essa pessoa é terapeuta e tem esse conhecimento, essa instrumentação necessária para fazer isso. Por outro lado, tem a relação humana também de quem convive com essa pessoa que tem um transtorno, e essa pessoa também tem que tomar esse cuidado de não atuar a partir de um lugar terapêutico, porque senão fica um lugar que é distante, em que não tem esse encontro humano, né? Tem o encontro de papéis sociais, não do encontro humano. Então, ter essa regulação aí, né? Essa estruturação da relação, acho que ele é um ponto delicado aí a se observar, particularmente quem está convivendo com pessoas que têm algum transtorno mental, em geral, desenvolve, né, o que alguns psicólogos chamam de codependência, né? No caso de alcoolismo, isso é bem claro, né? Tem até os grupos de apoio também, né, para as famílias dos dependentes químicos. Então, tem essa questão do autocuidado, que essa pessoa que convive com alguém que tem um transtorno precisa ter consigo mesma para poder sustentar essa relação. Então, um outro ponto aí a se observar também, né? O quanto de apoio que você consegue ter para estar lá e se por algum motivo você consegue
ter esse momento de poder se afastar, ter essa escolha de se afastar, como a Olivia trouxe, por que não? Né? O rompimento, o afastamento, ele também pode ser uma forma segura de estar em relação com as pessoas. E até me veio a história do porco-espinho, né? A história do Schopenhauer sobre o porco-espinho, que é uma metáfora, né, das relações, de muitas das relações que a gente pode viver, né? Como os porcos-espinhos estavam na neve, né, durante o inverno, e eles queriam se aquecer, então para não ficar juntinhos, só que aí os espinhos machucavam um ao outro, aí eles se afastavam novamente, aí eles congelavam de frio, aí eles lá voltavam, aí os espinhos se machucavam outra vez, e percebe isso, né? Como é que a gente lida com os espinhos das relações, sejam elas de pessoas que tem algum transtorno mais sério, ou simplesmente agressividade, né, entre as pessoas, né, com que a gente convive normalmente, e como achar esse lugar em que a gente consegue ficar junto para não congelar de frio e ao mesmo tempo não se machucar com os nossos espinhos, né? Tem algumas distâncias que elas conseguem ser mais próximas, tem outras que elas são mais afastadas, né? E como é que a gente consegue fazer esse exercício de achar esse distanciamento ideal aí, né? Então me veio essa metáfora, eu acho, para trazer também uma contribuição aí para essa pergunta. Marta, dentro de uma outra visão, eu acho que a constelação pode ajudar, viu? Constelação familiar, que é usada no judiciário, tem sido usada em presídios, e ela contempla questões de saúde mental. Eu acho que ela também pode ser um apoio, tá? Tem até um ponto que... Por favor, Marta. Um ponto que eu mencionei sobre essa questão do deboche, né? Que isso, particularmente, quando quem está lidando com comunicação não violenta, tentando trazer uma outra forma de se comunicar e leva isso para uma relação que já está viciada no deboche, nessa invalidação, no conflito, na agressividade, o que pode acontecer, muitas vezes, é que quando uma das pessoas muda o comportamento, o outro vai se ver numa situação, peraí, o que está acontecendo aqui? Será que eu posso confiar 100%? Então, talvez essa outra pessoa que não participou desse processo todo de elaboração, de comunicação, de autoempatia, talvez ela responda com mais agressividade, até para testar, para ver, será que é verdade mesmo que essa pessoa mudou ou será que é só um blefe? Né? Então, talvez por trás do deboche, talvez tenha essa atitude também, né? Que é uma possibilidade para o ser humano. Eu queria saber se alguém tem mais uma pergunta, porque senão eu vou encerrar, porque eu queria muito agradecer assim aos sobreviventes do Mercúrio retrógrado pós-eclipse, né? Mas eu acho que super valeu a pena, foi muito, muito bacana. Tem umas pessoas que realmente estavam com dificuldade de internet que entraram e estavam sofrendo de não conseguir ouvir direito, então pediram para mandar o vídeo. Realmente não tem ninguém que gostaria de se pronunciar? Eu? Ai, desculpa, Rosa. Fala, querida. Vocês podem, né, meninas, mais 10 minutos? Não, na verdade, com relação à questão dos distúrbios, e ainda mais uma situação de encarceramento, estava pensando, ao mesmo tempo que tem essa situação das constelações, por um lado, que podem ajudar bastante, às vezes eu fico pensando, porque eu já passei por algumas situações assim de proximidade com essas pessoas, com essas dificuldades, até que ponto é válido também se pense em medicamentos, quando a situação já é desconfortável a ponto de desequilibrar toda uma população, por menor que ela seja. E, às vezes, numa situação de encarceramento, não é assim tão pequena e não envolve apenas as pessoas da família, que, em tese, teriam mais alguma disponibilidade em entender e colaborar com essa pessoa. É uma boa pergunta, porque eu acho que, em teoria, para mim, dentro de uma instituição penitenciária, acredito que, se elas são diagnosticadas, elas devem tomar medicamento, não, Marta? Não sei se a Marta está aí ainda. Sim, ela está Sim, sim, existe uma medicalização, em alguns casos, assim, muito questionada, por ser um alto grau de medicalização, mas, de fato, quando a pessoa precisa,
O que eu também concordo com a Olivia na questão da não rotulação. Eu só trouxe esses nomes achando que seria uma forma de encurtar meu tempo. Porque uma coisa é você trabalhar com uma depressão, com uma neurose, que é tranquilíssimo, é só ir analisando e levando. Outra coisa é você trabalhar com uma psicose, né? Onde a afetação da realidade é mais complicada. E outra é com uma estrutura do meio, né? Que é a psicopatia, que é a estrutura mais complexa, que ela não aceita medicação, não aceita tratamento, e, ao contrário, é altamente especializada em encontrar teus pontos mais fragilizados para te manipular por aí, para manipular o conjunto. Então, a exigência de autocuidado, de ter essa estrutura que te dê apoio, tudo isso é condição sine qua non para você sobreviver, né? Autocuidado é essencial. É isso. Essencial. Desejamos sorte para você. Desculpe usar esses rótulos, porque eu achei que dessa forma estaria trazendo as características sem precisar usar o tempo para definir, né? E muitas vezes essas características acabam invadindo não apenas aqueles que estão no sistema como aprendidos, também afeta aqueles que são servidores, né? Aqueles que trabalham no sistema, depois, ao longo dos anos, também acaba afetando as pessoas e elas têm que ir para tratamentos psiquiátricos, para medicação também. Vira é que nem o desenho. Valeu muito, me ajudou bastante. Obrigada. Eu acho que até isso é que nem aquele desenho que você comentou no começo, né, Olivia? Que você vai fazendo para um, o outro vai passando para frente, né? Isso. E a gente tem que estar muito consciente para não absorvendo isso dessa maneira, né? Gente, eu queria super agradecer, então, a Olivia Marina, que mesmo com todo o sofrimento foi Highlander, insistiu e está aqui com a gente. Marina, super obrigada. Para as pessoas que sobreviveram até o final, também queria agradecer. As pessoas que participaram e tiveram que sair, que foram mandando no chat. Obrigada. Depois eu disponibilizo isso em vídeo. Eu sei que vai valer para muita gente, tá? Muito obrigada mesmo. Vocês querem falar alguma coisa? Foi um fechamento? Olivia, Marina, fiquem à vontade. Não, só agradecer mesmo por você abrir esse espaço, essa oportunidade de troca, de conhecimento, de comunhão. Então, obrigada por ter insistido. Quer falar? Eu agradecer a oportunidade, o convite, né, para estar aqui. Foi muito rica as nossas trocas. Agradeço a paciência também aí com a minha internet que ficava Imagina! Era esperado. No dia de hoje, era uma coisa que eu até fiquei pensando. Eu falei, vou ter que rezar muito hoje. Até que deu certo. Conseguimos. Tá bom? Gente, boa noite. Obrigada, aprendi beijos, muito. Obrigada. Até segunda-feira que vem a gente vai estar falando sobre espiritualidade na Amazônia. E não necessariamente de ayahuasca. Tá. Ok? Beijos. Beijo. Obrigada. Tchau.